Olá, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai para você, dependendo do horário que você for ver esse vídeo. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vós nessa manhã. Entenda uma coisa, isso aqui é o canal Samuel Buralho. Precisamos do seu like, da sua comprovação, de você compartilhar para que o trabalho vá adiante. Bom, hoje nós vamos falar do capítulo 6, certo? Ainda no capítulo 6, no quinto selo, né? Vimos ali, ó, a continuação foi muito bom. E no quinto selo, nós estamos diante de um fator simbólico muito interessante. Nós vamos ler para compreender. O versículo 9 em diante começa assim: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completassem o número dos seus conversos e dos seus conservos e seus irmãos que ainda iam ser mortos, como igualmente eles foram. Bom, aqui nós temos um dilema, um grande dilema. Nós estamos rápido porque é muita informação. Bom, aqui agora no quinto selo acontece o seguinte: João vê debaixo do altar do Senhor alma daqueles que foram mortos, né? Quem são esses mortos? Essas pessoas que foram mortas. Bom, lembra desde da segunda igreja até a quarta igreja, ou melhor, o segundo cavalo, o terceiro cavalo e o quarto cavalo, a Inquisição, o pessoal que foram mortos lá nos romanos, com os romanos, o pessoal que foi morto pela igreja. Então, essas pessoas agora João vê debaixo do altar. E ele diz assim: vi almas das pessoas que foram mortas. E aí essas almas estão dizendo: Senhor, tenha misericórdia, julga a nossa causa. Então, só que existe um grande problema. Nós temos que entender o seguinte: primeiro, Apocalipse é símbolo, não é literal. 95% é simbólico, 5% é literal. Então nós não podemos literalizar tudo. Se não podemos literalizar, Deus está querendo falar por intermédio de símbolos quem são essas almas. Por quê? Essas almas, a gente já viu aí, vamos repetir agora, elas não existem como almas, porque alma não existe. O que a Bíblia chama de alma? A Bíblia diz que quando Adão foi criado, ele foi feito alma vivente. Então Adão não tinha uma alma dentro dele, ele era uma alma. Então vamos entender aqui agora. Rapidamente eu vou ler aqui para vocês o livro de Isaías, no capítulo 38, Isaías 38, vai ser tudo rápido, hein? Isaías 38, verso 18 diz assim: A sepultura não pode louvar-te, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem a cova. Os vivos, somente os vivos, esse te louvam, como hoje eu faço. O Pai fará notório aos filhos e a tua fidelidade. Então veja só: a sepultura não pode louvar, nem a morte glorificar-te. E não esperem tua fidelidade os que descem a cova. Então, se aqui está dizendo que os que descem, os que morreram, não esperem Deus fidelidade nenhuma, é porque eles não estão conscientes, certo? No livro de Eclesiastes, aqui um pouquinho mais voltando atrás, no capítulo 9, versículo 5, versículo 6, diz o seguinte: veja, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então, se nós entendemos que os mortos, a sua memória jaz no esquecimento, como é que elas agora estão clamando a Deus por justiça? Julgue a nossa causa, Senhor. E Deus olha para ela e diz: tenha calma, rapaz, tenha calma, deixa chegar o tempo, que ainda tem muita gente ainda que vai morrer, fique calmo, tranquilo, toma aqui, veste essas roupas aí. É símbolo, não é originalmente real esse aí. Isso é um símbolo. Bom, se é um símbolo, o que então significa? Vamos ver mais um salmo aqui. O Salmo 90, ele tem algo para nos dizer. Veja só, Salmo 90. Aliás, vou no 89 primeiro. Diz assim: que homem há que viva e não veja a morte,
ou que livre a sua alma das garras do sepulcro. Oi? Quem é que está no sepulcro? A alma, o corpo, né? Que homem há que viva e que não vá morrer e que livre a sua alma da sepultura? Então essa alma está na sepultura. Salmos 94, versículo 17, ele diz assim: se não for a ajuda do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Alma na região do silêncio, sepultura. Muito bem. Então, sendo que a alma não está coisa nenhuma debaixo do altar do Senhor, qual é o significado? Vamos ver, está na Bíblia. Eu quero que você abra aí a tua Bíblia, né? Se você puder, depois, com calma, no capítulo de Isaías 53. E vamos ver o que aconteceu no dia da morte de Jesus, para a gente entender que alma era aquela que estava debaixo do altar do Senhor. Veja só o que diz aqui, ó, 53, o versículo 12. Ele diz assim, olha: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Opa! Aqui está dizendo que quando Cristo morreu, ele derramou a sua alma na morte. Então, peraí. Quando Jesus morreu, a alma saiu escorrendo? Derramou? Não. Então, a alma aí tem uma outra finalidade aí. A alma deve ser uma outra coisa, que escorre, que derrama, né? Então, o que foi que Jesus derramou na morte? A Bíblia diz que quando ele morreu, o seu sangue foi derramado, né? Então, alma significa sangue. Nós temos 3 situações para a alma, e a gente vai estudar depois as 3, mas agora é essa aqui. Alma aqui é sangue. E vamos ver aqui agora o que aconteceu no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, no capítulo 4, né? Gênesis capítulo 4, confira aí na sua Bíblia, marca também. Ele diz assim no versículo 9: disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim por justiça. Oi. Então, peraí. Vamos agora entender aqui. O que acontecia no santuário quando era feito um sacrifício? Ele sacrificava o animal, pegava o sangue do animal e derramava embaixo do altar do santuário. Então era um sacrifício que era colocado, o sangue colocado debaixo do altar. Nós sabemos aqui que a morte não tem consciência, né? O morto não tem consciência, essa alma, ela está presa na sepultura, a gente viu aqui, entendeu? E vimos também que o que clamou por justiça diante de Deus não foi uma alma desencarnada de Abel, foi o sangue de Abel. Então, alma significa, nessa questão aqui, sangue. O que estava debaixo do altar do Senhor? Nada mais, nada menos, o sangue desses irmãos que foram sacrificados. Era um sacrifício feito a Deus. Por quê? Porque eles não queriam renegar o Senhor. E eles preferiram sacrificar as suas vidas do que renegar o Senhor. Então a vida deles foi como um sacrifício perante o Senhor. Assim como Jesus deu a sua vida em sacrifício pelos pecadores, agora os pecadores eram que estavam sacrificando a sua vida, o seu sangue, por Cristo. Então, o que estava debaixo do altar do Senhor pedindo vingança, pedindo justiça, nada mais era do que o sangue dos santos que foram derramados por amor a Cristo, certo? Então, é simples assim, não precisa tanto tentar enfeitar coisa. Não, isso aqui é alma desencarnada, que isso não combina. Imagina essas almas ali direto. Senhor, não julga a gente. Deus dizendo: tenha calma, rapaz, eu não já lhe disse que ainda tem mais gente que vai morrer. Não é por aí, meu irmão. O sangue aí representa a alma, né? A alma representa o sangue dos santos que sacrificaram as suas vidas, tanto na época do poder romano, pagão, como na época do cristianismo, que veio a Inquisição. Então esse sangue foi derramado perante Deus como se fosse um sacrifício vivo ao Senhor, debaixo do seu altar. E eles agora estão pedindo justiça. Deus te abençoe. Medite nos textos que eu citei. Faça um exame profundo e entenda que essa questão de alma que vive depois da morte, ela não é bíblica, não. Ela veio aí
com o paganismo. Deus te abençoe, meu querido. O Senhor te abençoe e te guarde e resplandeça a sua luz sobre ti. Amém.